Pois bem, minha gente, hoje nós vamos dar início a um seminário de dons falando da palavra de ciência, certo? O dom de ciência, né, é uma grande ferramenta de trabalho na edificação do reino de Deus. Por quê? Porque ela leva as pessoas à conversão e à glorificação de Deus, né? A palavra de ciência, ela é percebida como uma certeza interior que chega à nossa mente. Quando a palavra de profecia, né, ela surge espontaneamente nos nossos grupos de oração, especialmente depois de uma oração, de canto em línguas, do silêncio, esse é um momento muito oportuno para Deus nos dar uma palavra de ciência, né? Então essa palavra de ciência é chamada de palavra de conhecimento também, certo? É um diagnóstico. Então Deus nos dá um conhecimento que não poderíamos alcançar por nossos próprios esforços. Então essa palavra de ciência, ela é assim chamada porque nos é dada através de uma expressão, de uma frase, então de uma imagem, tá bom? Então a sua função qual é? É indicar algo que Deus sabe fazer, certo? Que Deus quer fazer. Então às vezes você está orando por uma pessoa, um grupo de pessoas, e ele sobrevém uma palavra, né? Uma imagem. Então, no momento que você apresenta essa imagem, ela funciona como uma chave de interpretação. Então, a palavra de ciência, ela vem a nós e ela ressoa no nosso interior, né? Como uma imagem que vem à nossa mente. Então, Deus envia a palavra de ciência necessária, né? A palavra de conhecimento, de que uma pessoa precisa naquele momento. Então, para quê? Para podermos agir junto a essa pessoa e ajudar a sair do seu problema. Tá bom? Então, geralmente, após uma oração em línguas, a mente ela está aberta e livre para receber a comunicação do Senhor. Então, dessa forma, Deus nos mostra que está curando, realizando, transformando. Entendeu? Vamos ver. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, diz assim, né? A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Não é para proveito próprio, certo? São João, o evangelista, no Apocalipse, ele recebeu de Deus o quê? Coisas que só acontecerão no fim dos tempos foram mostradas para ele. É uma palavra de ciência. O dom da ciência, né, o dom de ciência, é parte do conhecimento total de Deus. E isso aí a gente vê nas cartas aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo de 9 e 10. Tá bom? E diz assim, a nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Isso tudo porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Então, quando, porém, vier o que é perfeito, como diz a palavra, então o que é em parte será aniquilado. Mas que espécie de conhecimento ela envolve? Com que propósito, né, ela é revelada? Então ela pode ser o conhecimento dos pensamentos dos corações dos homens. É a penetração de Deus na nossa mente, na mente do irmão que está ali recebendo oração. Isso a gente vê em Efésios 3:3. Que livro Efésios 3:3. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Então, irmão, o servo que tem o dom da cura ou da libertação deve procurar conhecer e ter intimidade com Deus cada vez mais. Tá certo? Cada vez mais. Pois quem tem essa intimidade com Deus e o conhece, ele vai lhe permitir e ele também lhe dará do Espírito Santo a revelação dos seus mistérios. Então, para isso é necessário ter uma vida de comunhão com o Senhor. É isso mesmo que está dito em Oséias, né?
em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. O que é que diz? Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra, como a gente viu agora há pouco. Então, o dom de ciência, ele traz também à luz da igreja mistérios ocultos para a edificação do corpo do Senhor. Então, esse dom, ele pode trazer à tona alguns fatos escondidos no coração das pessoas, né? E isso tudo tendo em vista que o Espírito Santo é onisciente e sonda todas as coisas. Contudo, não só ocorrerá para a edificação da igreja, e tudo será sempre de acordo com a palavra de Deus. Então, a primeira finalidade é levar à cura das lembranças dolorosas. Quantas pessoas sofrem com isso, né? Que incomodam demais, cara, os nossos irmãos. Então, não duvide da palavra de ciência. Use-a sempre na sua oração. Ou fale com a pessoa pela qual está orando, perguntando o que é aquela palavra que você falou para ela, aquela coisa que lhe veio, aquela imagem, o que que aquilo diz na vida dela. Vamos supor, né, que de repente você tem uma imagem de uma pessoa num barco, num riacho qualquer, num açude. Aquela lembrança, aquela imagem, ela pode significar o quê? Um acidente, pode significar um momento de dor para aquela pessoa, pode significar um afogamento, alguma coisa, certo? Ou até mesmo um momento feliz. Mas ela vai significar, tá? Então, use essa imagem para levar a cura dos seus irmãos, né? Para levar, assim, a uma libertação. Vamos falar aqui do conceito da palavra de ciência, tá? Então, o carisma da palavra de ciência é uma revelação sobrenatural de algo que só Deus conhece, né? É a comunicação de informações humanamente impossíveis de serem conhecidas. Então, o Senhor comunica fatos, acontecimentos, problemas, feridas, né? Ou outra matéria que não é sabido por quem ora, mas que se deve saber nos momentos da oração pessoal ou da oração comunitária. Ou também quando rezamos por alguém, né? Quando a gente está impondo-lhe as mãos. Então, é pelo dom da palavra de ciência que o Espírito Santo revela uma situação, ou revela um fato, ou uma lembrança dolorosa, né? Relativa a antigos acontecimentos passados, às vezes lá 20 anos antes, 10 anos antes, 30 anos antes, né? Portanto, veja bem, ele não depende de informação, certo? Anterior à sua, alguma coisa de bagagem cultural, ela não é nem filosofia, nem é teologia. É um dom gratuito de Deus, né? Do Espírito Santo. Então, esse dom faz com que a nossa mente penetre nas verdades divinas sem que empreguemos qualquer esforço, né, do nosso raciocínio. Ela não é o conhecimento que vem por intermédio de habilidades naturais, né? Observação, estudo, né? Estudo acadêmico, educação, experiência, né? É um conhecimento que ultrapassa os sentidos do homem. Então, ela vai além do conhecimento que é obtido por intermédio de qualquer meio natural. Estou insistindo nisso para você entender bem, né? Então, esta é a natureza de todos os dons do Espírito. Eles não são expressões da habilidade do homem, mas eles são chamadas manifestações do Espírito. Por exemplo, veja o que está escrito em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo de 8 a 12. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com os seus servos e disse-lhes: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E mandou então um homem de Deus dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão lá.
O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem. E o rei acautelou-se, não acautelou-se apenas uma ou duas vezes. O rei da Síria, alvoroçado, por causa disso, chamou seus servos e disse-lhes: não me descobrireis quem dos nossos nos traiu junto do rei de Israel? Aí disseram para ele, não foi ninguém, ó rei, meu senhor. É o profeta Eliseu quem conta ao rei de Israel os planos que fazes em teu quarto de dormir. Talvez você entendeu bem? Então o profeta Eliseu, ele antecipava todas essas coisas. Por quê? Porque ele tinha a palavra de revelação, ele tinha a palavra de ciência. Deus deu esse dom para ele. Então, quando o rei da Síria estava fazendo algum plano, ele já estava sabendo. E dizia para o rei. O rei de Israel, por sua vez, aqui e acolá ainda ficava vacilando, mandando pessoas para confirmar se era realmente aquilo ou não. Bom, então esse dom faz com que se penetre, certo? Na raiz do acontecimento, de um fato, de um sentimento, de uma situação dolorosa, de um estado de espírito. Então, é assim um fragmento da onisciência de Deus, tá certo? Como diz um estudioso chamado Tardif, a palavra ciência é um conhecimento sobrenatural que se recebe devido à graça, por meio da qual a inteligência do homem se ilumina com a ação do Espírito Santo, para conhecer e ver a raiz de um problema ou o que Deus está fazendo ou vai fazer entre suas criaturas. O dom de ciência é o diagnóstico de Deus. Repetindo. Mesmo que a gente confunda os dons de sabedoria e de ciência, há uma diferença bem clara entre eles dois. O dom da sabedoria é um conhecimento em ação. É a ação. Você está agindo em cima daquele conhecimento. O dom de ciência é um conhecimento em si. Você recebe independentemente de ação ou não. Na Bíblia, nós vemos que os dons de sabedoria e de ciência devem andar juntos. Quando a gente pega, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17 até o 19, na letra A, aqui a gente vê assim: rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, que abraçamos a fé. Meu irmão, esse dom também, ele se difere do dom da profecia. Também é outra coisa. Por quê? Porque este é uma mensagem, expressa em palavras na língua vernácula. No nosso caso, por exemplo, português. Então, ou em língua desconhecida, no caso do dom de línguas. Já a linguagem da ciência, ela tem como característica também uma mensagem, porém é uma mensagem interior. É uma revelação que você recebe, inspirada pelo Espírito Santo. E nessa revelação vem ali o conhecimento a respeito de pessoas, das circunstâncias ou de verdades bíblicas. Vamos lembrar que esse carisma, ele não se identifica com o dom do discernimento dos espíritos, pelo simples fato que este se endereça a sujeitos determinados, ou seja, aos espíritos. O discernimento dos espíritos endereça aos espíritos, ao passo que a palavra de ciência toma qualquer direção. Vamos lá, não desanime não. Vamos falar um pouco agora da história. Um pouco de história. É bom você ter conhecimento dessas coisas, para você não ficar aí só fazendo as coisas sem saber, Galo cantando, você não sabe aonde, tá bom? Então, nesse vídeo também, nós vamos falar um pouco sobre as raízes históricas,
da tensão que existe entre os carismas e o magistério da igreja. Tá? Essa tensão ela está provocada assim, pelas heresias que foram justamente aparecendo naquele período, né, da igreja nascente, da igreja primitiva. Né? E que heresias eram estas? Né? Por exemplo, o montanismo, a gnose, né? A heresia joaquinita, certo? Mas antes mesmo, vamos falar um pouco do pentecostalismo. Então, após batalhar contra as formas exóticas, né, do uso dos carismas, nós sabemos que a questão histórica dos dons místicos, né, elas nem sempre foram fáceis de controlar. Por quê? Existe os entendimentos, talvez equivocados desses mesmos carismas. Né? Então, nós sabemos que a igreja ela nasceu usando os carismas, tá? Os dons espirituais, mas após uns anos do Pentecostes, passado algum tempo do Pentecostes, né, a igreja precisava aprender por esses mesmos dons a serviço da comunidade, tá? Explicando de forma correta sobre o uso desses mesmos dons, aperfeiçoando o ensino, né, para evitar o uso indevido, né, e as heresias que estavam surgindo. E essas heresias justamente puxadas pelo gnosticismo. Tá bom? Ainda hoje, alguns mestres veem a palavra pentecostalismo, né, como uma heresia eclesiológica. Né? De fato, o pentecostalismo foi e é uma realidade existente em igrejas protestantes, né, que influenciou, por exemplo, o movimento católico, como nós aqui da Renovação Carismática Católica. Então, o pentecostalismo no século XX, ou seja, até 1999, passou por 3 ondas. E que ondas eram essas? Que ondas foram essas? A primeira onda, ela é representada pelas igrejas tradicionais, né? Como, por exemplo, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, certo? E ela enfatizava assim a urgência escatológica, ou seja, a segunda vinda de Jesus, a teologia do arrebatamento, né? E o encontro pessoal com Deus. A Assembleia de Deus, por exemplo, ela foi criada por influência do movimento pentecostal. Esse movimento pentecostal que teve seu nascimento na Rua Azusa, né? Lá nos Estados Unidos. Então, esse movimento se caracterizou pela busca de uma vida de santidade, certo? E numa experiência pessoal com Deus. Então, dentro do pentecostalismo dessas igrejas no Brasil, vê-se então a ênfase dada à experiência pessoal com Deus manifestada no que nós costumamos chamar de batismo no Espírito Santo. Então, em termos católicos, esse batismo nós chamamos de quê? De efusão, até por uma orientação da CNBB, certo? Ou então, a gente pode chamar de derramamento do Espírito Santo. Já para nossos irmãos pentecostais protestantes, esse batismo no Espírito significa que quem o recebeu tem o dom de línguas. Então, essa ligação entre ambos é uma teologia da Assembleia de Deus, né, que não poderá ser aceita por nós católicos. Embora seja a parte mais visível, lembremos que não há necessariamente vínculo entre o dom de línguas e o batismo no Espírito Santo. Necessariamente, por isso, tá? A segunda onda, nós falamos da primeira, qual foi a segunda onda? Então, essa segunda onda, ela ocorreu mais ou menos no período da Segunda Guerra Mundial, né? E a ênfase teológica passou a ser a questão dos milagres. Então, assim foram surgindo outras igrejas, né? Entre essas igrejas surgiu a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja de Deus é Amor, né?
a Igreja Brasil para Cristo e tal, etc. Então, com a popularização dos carismas mostrados por esses protestantes, as pessoas comuns iam ver os milagres e prodígios, né? E se encantavam com aquilo. Tá? Foi assim que se passou, por exemplo, do dom de Deus para ser o Deus dos dons. Ou seja, a partir dessa segunda onda, os pastores estavam mais focados nas necessidades pessoais dos fiéis e nas suas curas, por exemplo, do que mostrar o poder de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Tá? Então estavam mais ligados a mostrar os milagres, a ter testemunhos, aquele negócio todo. Então note-se que a partir dessa segunda onda, boa parte dos irmãos pentecostais iniciaram uma verdadeira batalha, né? E um proselitismo assim que fora de série. Tá? E cada um queria puxar para a sua igreja. E aquela massa de gente, né? Claro, pessoas doentes e tudo, e viam naquilo uma possibilidade de cura. Tá? Uma briga entre eles. Então veja bem, lá pelos anos de 1970, começou a surgir a terceira onda. Né? Eu até recorro aqui ao padre Paulo Ricardo, que ele disse assim que houve antropolização total do fenômeno pentecostalista, onde o homem ocupava o centro de tudo. Então, foi nesse tempo que surgiu a teologia, por exemplo, da prosperidade, coincidindo com o nascimento da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Internacional da Graça de Deus, da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? A Igreja Sara Nossa Terra, o pessoal que são neopentecostais, né? Você está entendendo, está acompanhando, gente? Como é que as coisas foram caminhando, né? Estou dando essa ideia para você ver que as coisas não é do jeito que você está conhecendo hoje. Tá? Houve uma história antes. Então essas igrejas, elas enfatizavam ainda mais Deus a serviço do homem. Algumas dessas igrejas, elas chegavam ao ridículo de dispensar a conversão pessoal dos irmãos, invocando a tese de Lutero, né? De que é somente pela fé que podemos ser salvos e não pelas obras. É coisa dele, né? Então, não se pede nenhuma mudança de vida das pessoas, nenhuma obra, bastando que a fé seja materializada. Então, geralmente, por meio das ofertas monetárias é que isso se dava, né? Eles chamam de dízimo, né? E outros chamam de campanha, e as duas coisas juntas, as mais exóticas possíveis, né? Então, dizem aos fiéis, quando muito se dá, muito se recebe. É a questão da teologia da prosperidade, né? Então, já na terceira onda, né, afetou as anteriores e todas elas tiveram influência da Igreja Católica, apesar de serem heréticas. Né? Apesar de serem heréticas. Na década de 1990, a renovação carismática católica, ela cresceu desordenadamente. Então, reconhecer. E o que era próprio nosso, como a experiência do amor de Deus, que nos levava ao dom da conversão, da adoração, ao louvor, assim, dos nossos interesses particulares, acabou, em certa medida, sendo deixado de lado, porque as pessoas que iam aos grupos de oração estavam atrás de outras coisas, que na maioria das vezes eram futilidades, né? Então, o objetivo da renovação carismática católica vale a pena ser resgatado e mantido, certo? A renovação, contudo, ela precisa da ajuda da igreja, certo? No sentido de retornar à sua essência, os seus erros, né? Sem jogar fora os dons que lá se fazem presentes, apesar dos abusos, né?
É claro que a renovação carismática católica produziu e continua produzindo muitos frutos bons. Tá certo, meu irmão? Nós vamos terminar aqui essa primeira parte. Eu gostaria muito que você... Porque esse vídeo aqui, esses vídeos que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo esse vídeo para aquele que vai lá e tal, fica no oba-oba e depois vai embora, não quer nem saber mais de nada. Se ele foi atendido no que ele queria, muito bem, se não foi, ele não volta mais. Não, eu estou fazendo esses vídeos aqui para quem quer servir. Para quem quer saber como é que os dons se manifestam. Para que esses dons se manifestam. Não estou fazendo isso aqui para quem não quer saber de compromisso com a renovação, não. Tá? Então, se você tem compromisso, continue assistindo os vídeos. Tá bom? Se você não tem, isso aqui não vai valer nada para você. Tá bem? Tá bom. Shalom do Pai. Scende dal cielo, color del bianco.